Daniela Farenzena Afonso. Daniela Farenzena Afonso. E a pauta surgiu, por isso nós temos aqui o professor de física, Emanuel César Pimentel, que é inclusive mestre, né, em educação, sobre eletricidade estática. Teve um determinado dia, ou alguns dias aqui na rádio, professor Emanuel, que o pessoal se cumprimentava e se dava choque. Era aquela coisa, encostava, né? E era choque, choque, choque. E aí, eu não sei que eletricidade tinha, enfim, mas ficamos assim 2, 3 dias cumprimentando e dando choque um no outro, e choque encostava aqui e tal. E aí surgiu a pauta, tá? Surgiu a pauta. E aí foram pesquisar e foram para o Google, né? Eletricidade estática. É isso? É Bom isso dia, mesmo. professor, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes, então, da rádio. Pois é, no inverno isso acaba sendo comum, né? Apesar dos No dias inverno. quentes. Apesar dos dias quentes, né? O que é, então, a tal da eletricidade estática? Até eu convido os ouvintes para fazer uma experiência mental, né, que os antigos gregos fizeram para explicar um pouquinho sobre a eletricidade estática. Quando a gente fala de eletricidade, a gente tem que saber do que é composto a matéria, ou seja, do que é composto a pedra, o tijolo, o papel, o corpo humano. Então os gregos imaginavam o seguinte: se eu pegar uma folha de papel e rasgar ela ao meio, e depois pegar metade dessa folha de papel e rasgar ao meio, fazer esse processo sucessivamente, vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir dividir essa folha de papel. Certo? Então eles imaginaram que existia uma partícula que formava todos os objetos na natureza. E essa partícula eles chamaram de átomo. Então átomo vem do grego, que significa não divisível. Mais tarde, os físicos, final ali do século XIX e XX, eles descobriram que essas partículas eram formadas de pequenas cargas elétricas. Então tudo que está à nossa volta, madeira, ferro, corpo humano, é composto por cargas elétricas. Tudo. Caneta? Tudo. Caneta. Celular, mais ainda. Chocolate? Tudo. Né? O papelzinho então, do chocolate? Existe matéria, existe carga elétrica. Então a gente pode pensar que nós somos um amontoado de cargas elétricas. E essas cargas elétricas têm uma propriedade que a gente chama de polaridade. Elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Então, como que acontece a descarga? Meu Deus, calma que tá um nó aí. Dani, me ajuda a entender isso aí. Me ajuda a entender. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Nós somos compostos por minúsculos tijolos, certo? Que a gente não enxerga a olho nu. Né? E esses tijolos, eles têm uma propriedade. Ou eles são positivos ou eles são negativos. Em geral, o corpo humano e todos os objetos têm mais ou menos a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, certo? Então, a gente diz que ele é neutro. Quando que acontece a descarga elétrica? É quando a gente tem um desequilíbrio nessas cargas, quando a gente tem uma quantidade de cargas negativa maior ou menor em relação às positivas. Então aí você encosta no seu colega, você está carregado negativamente, você tem muitas cargas negativas, vai surgir então a descarga elétrica. Só quando tem carga negativa? Geralmente são as cargas negativas que vão caracterizar o desequilíbrio das cargas. Então se você tiver um excesso de cargas negativas, você está negativamente carregado. Se você tem um déficit, ou seja, se você tem menos cargas negativas que a positiva, você está positivamente carregado. Tá, mas o que é melhor? Ficar negativamente ou positivamente carregado? A princípio não tem diferença, né? Porque você pode sofrer, você pode descarregar ou você pode sofrer essa descarga. Então não importa muito se você está positivo ou negativo. Você funciona, né, atraindo ou repelindo essas cargas, e aí que vem a descarga elétrica. Então, como eu tinha falado, por que é mais comum no inverno esse tipo de carga e de descarga? Porque no inverno a gente está com muitas roupas, né? A gente geralmente usa um sapato mais robusto, que isola a gente da Terra, e o planeta Terra funciona como um grande neutralizador de cargas. Então, conforme você se mexe, você trabalha... Volta ao neutralizador de cargas, por favor. O que é o planeta Terra? Ele geralmente tem a tendência a manter as cargas em equilíbrio, a mesma quantidade... Terra. Isso, planeta Terra, né? Não é a Terra do nosso vaso de flor, por exemplo. É o planeta Terra. Quando a gente está em contato com o planeta Terra, a gente consegue manter as cargas em equilíbrio, mesma quantidade de cargas positivas e negativas, e aí a gente não sofre essa descarga. No inverno, como a gente usa sapato muito grosso, né, sapato mais robusto, muita roupa, a gente acaba se mantendo mais isolado do planeta Terra, e com o atrito das roupas, a gente vai
ficando carregado, porque o atrito é um dos processos, é uma das formas da gente eletrizar os corpos. Aprendeu, Dani? Agora você Tô aprendeu. Né? aprendendo, agora eu tô entendendo. A Dani passou na média em física no ensino Não, médio. o pior é que eu ia bem, eu só não entendia. Eu decorava fórmulas, Acontece. eu decorava as Tá. coisas, mas só não entendia. Estamos conversando aqui com o professor de física, Emanuel César Pimentel. Professor aqui da escola AVAEC, né? isso. Unidades educacionais, tá. E aí pode acontecer, eu tô mais carregado. Exatamente. Né? Mas é normal? É normal. É normal, né? Não apresenta risco. Não é doença? Assim, Não é nenhuma doença e não apresenta também nenhum risco para a saúde, né? Porque você vai ter ali uma corrente elétrica muito baixa. A gente sente aquela sensação desconfortável. Vai né? abrir o carro, opa, tô mesmo. É isso, né? Inclusive, até se os ouvintes da rádio quiserem fazer uma experiência num dia muito frio, que estiver usando um blusão de lã, dependendo do tipo da lã, quando chegar em casa, se fecha no quarto, apaga todas as luzes, vai na frente do espelho e tira o blusão. Você vai ouvir aqueles pequenos estralos, né, do blusão e você vai conseguir observar no espelho pequenas faíscas elétricas. É, e se é de noite ainda, eu saio correndo de medo, né? Mas... Na frente do espelho, tirar aquele casacão E de ver lã. pequenas luzes. Tá, é o fim É do um mundo. susto, né? Mas assim, não representa risco, tá? E não é nenhuma disfunção, nem nada do tipo. Mas então, esse tipo de... E quando eu cumprimento uma pessoa, a outra pessoa também tem que estar carregada ou não? Ela pode estar neutra, né? E aí, quando você encostar a mão na outra pessoa, ela vai sofrer essa descarga também. Ela vai funcionar como o planeta Terra, como se fosse um fio terra, digamos assim, a grosso modo falando. Tá. E quando a gente, fica, por exemplo, vai tirar uma roupa, fica tudo arrepiado também. Todo arrepiado. É o mesmo processo, eletricidade estática. Então, o que acontece? O atrito da roupa com a tua pele vai fazendo com que a roupa e a tua pele troquem de carga. Então, você vai ficando cada vez mais negativo ou cada vez mais positivo. E os físicos já descobriram que quando existem cargas iguais, os objetos carregados eles tendem a se afastar. Então imagina que todos os pelinhos do teu braço eles estão todos negativos, por exemplo. Então eles vão tender a se afastar, por isso eles ficam arrepiados. Olha aqui, ó. A Irene. Bom dia a todos. Eu tenho uma lâmpada de emergência. Encostando 2 dedos na rosca da lâmpada, ela acende. Tá carregada a moça. Tá muito carregada. Meu Deus, Irene. É a mulher lanterna aí, né? Eu acho, ela tá Irene! carregada. Vai vender essa energia aí. Vai. Pois é. Não, mas olha só. Tem uma irmã que leva muito choque. Meu pai, certa vez, tocou nela com um voltímetro e os valores dela foram sempre maiores do que as outras pessoas da família. Voltímetro. Voltímetro é um aparelho que a gente usa para medir voltagem elétrica, né? Então, assim, tem pessoas que realmente têm uma predisposição maior, né, para armazenar cargas. Isso é científico, é verídico. Uhum. Bom dia. Quando vou tirar a roupa da máquina, também parece que leva o choque. Aí tem que ter um pequeno cuidado. Tá? Porque o que acontece? Existem 2 tipos de choque. Esse choque que a gente toma no encostar na maçaneta do carro não é nada, né? O que a gente chama de choque estático. O choque dinâmico é aquele choque... Agora você chegou num ponto. Porque as gurias começaram a falar em choque estático. E eu disse, então, gurias, vamos à diferença da dinâmica... E do choque estático. Então vamos lá. Do estático e choque. Ninguém sabia me responder. Eu digo, mas passaram no colégio agora há pouco e não sabem? Eu já, quase um senhor, sei ainda dos estudos. Então vamos lá, vamos esclarecer isso. O choque estático é esse choque que a gente leva no dia a dia, né? Na maçaneta do carro, na roupa, que é em função do corpo ir se carregando a partir, por exemplo, do atrito das roupas. Inofensivo, né? Apesar de ter uma voltagem alta, uma corrente muito baixa, corrente elétrica muito baixa. Inofensivo. O choque dinâmico é aquele quando a gente é percorrido por uma corrente elétrica a partir de uma fonte que está fornecendo isso. Então, por exemplo, vem uma tomada. de fora. Exato. Esse é perigoso. Não meta o dedo na tomada, piá. Exatamente. Então, o que acontece? A questão da máquina de lavar, se ela está... Você está tirando a roupa enquanto ela está conectada na tomada e tem, porventura, uma falta de aterramento, um fio desencapado, ele pode ser perigoso. Então, nós já não estamos mais falando desse choque inocente. Então, antes de tirar a roupa, sempre desconecta da tomada e aí tira a roupa, né? Para evitar qualquer tipo de acidente. Tá, você, Emanuel
César Pimentel. Você deixa os objetos na tomada ou tira os objetos da Não, tomada? eu costumo tirar. Com exceção da geladeira, né? Por ter questão ali de carne, alimentos que estragam. Sempre quando eu saio, eu tiro tudo da tomada. Né? E é o recomendado. Né? Evitar Micro-ondas e tal? micro-ondas, tudo. Né? Geralmente fica tudo, exceto a geladeira, fica tudo desligado já. Eu deixo tudo desligado na minha casa. Tá? Por quê? Para evitar qualquer pico de energia, qualquer possibilidade de curto-circuito e coisas assim. Né? Mas é mais. Eu confesso que. Agora Mais que por tu perguntou- precaução. mais por precaução. Mas eu confesso que agora que tu fez essa pergunta, nunca foi uma coisa consciente minha. Agora que eu parei para pensar. Né? Eu sempre deixei por hábito mesmo. Nunca foi caso pensado. Porque agora, não, aqui ó, não vou, vamos imaginar assim, ó. Quantas notícias você ouviu nesse Brasil afora de que chegou em casa, foi botar a mão na geladeira, levou um choque e morreu? Você foi botar a mão num aparelho, talvez ele tenha entrado em curto, Isso. Ou até um problema de aterramento, né? Então. por isso a Faz cautela. sentido. Faz sentido. Cautela nunca é demais, né? Cautela nunca é demais. Mas a questão da máquina de lavar roupa em si, como é um equipamento que E tem tá água molhado, e né? eletricidade, exato. Então é mais perigoso, Aí- é mais delicado. Aí é tipo azeite e água, não se misturam, Exatamente. né? Água e eletricidade. Exatamente, né? Então vai tirar a roupa, tira da tomada, tranquilo. E aí, se tomar um choque, vai ser um choque estático, não vai ter nenhum Tá, tipo de agora perigo. pensa se é bobagem o que eu vou falar. Mas olha a relação que eu fiz agora, pensando que o nosso corpo produz também energia, né? Sim. Por que algumas pessoas têm alguma coisa no coração que o próprio coração não produz mais alguma coisa lá e tem que botar marca-passo? Marca-passo. É isso, né? Certo. Eles botam... Não dá mais o choque elétrico, porque o Isso. coração... O que acontece? Por que correntes... É bobagem eu pensar isso ou não? Não é bobagem, tá? O que acontece? Todos os músculos do corpo, e o coração é um músculo, eles se contraem e se expandem a partir de uma pequena descarga elétrica vinda do cérebro. Então, Tá, e nós não somos ligados à tomada, mas o nosso Exatamente. corpo tem. Exatamente. Então, o nosso cérebro produz reações químicas que fazem essa, digamos assim, produção de eletricidade. E é ele quem controla, então, a contração e o relaxamento do músculo cardíaco. Então, algumas pessoas têm uma disfunção nessa emissão de sinais. E o coração começa a bater... Descompassadamente. Exatamente, descompassadamente. É o que a gente chama, por exemplo, de arritmia. Né? Então, podendo levar, por exemplo, à parada cardíaca. Então, algumas pessoas têm o marca-passo que ele é uma espécie de regulador. Ele vai regular, ajudar o cérebro a regular esse sinal e fazer com que o coração tenha batida aquele compasso mais certinho para manter o funcionamento do corpo, por exemplo. E o choque dinâmico que a gente chama, que é aquele que a gente leva na tomada, que é o perigoso, por que ele se torna perigoso para o coração? Porque ele pode afetar esse ritmo do coração, exatamente, causar arritmia e, eventualmente, a parada cardíaca. Tá, então agora eu entendi. Olha aqui, ó. Bom dia, Marco. Tá legal a interatividade dos outros. É que é um assunto não comum para não tratar comum. na Curioso, rádio, né? Um assunto comum curioso. e comum ao mesmo tempo, É, né? Porque quem nunca levou um choque na maçaneta do carro também, né? É verdade que quando você vai fazer um teste com a mão, que bobagem, né? Tem alguma coisa que você tem medo que dê choque, é para ir com os dedos virados. Sim, é Porque verdade. se você for... como é que... Com a mão aberta, com a palma da mão. Se você for com a palma da mão, que Exatamente. puxa... Exemplo, chuveiro elétrico, né? Já me aconteceu em casa de alguém, da avó, enfim, e tal. Tu vai tomar banho e te dá aquele... Isso aí também tem que ter um pouco de cuidado. Mas sempre com a mão virada, porque o choque não é capaz de flexionar Isso, contrariamente, isso, né? Exatamente. Pela mesma razão que nós estávamos falando antes, né? A eletricidade, ela tem a capacidade de fazer com que o músculo se contraia. Então, por exemplo, se porventura você coloca a mão com a palma da mão num fio desencapado, óbvio, não façam isso, né? Mas se por acidente você colocar, o que acontece? A tendência da corrente elétrica é fazer com que o teu músculo contraia. Então, você vai fechar a mão e você não vai conseguir abrir a mão. Porque E essa não vai conseguir, e fica com dificuldade Fica para escapar. grudado, digamos assim. Exatamente. Fica grudado. Vai grudar, exatamente, que é o que o pessoal diz, ficou grudado no fio, né? Então é isso que acontece. Então aquela corrente Mas elétrica... isso num fio dinâmico, né? Exatamente, num caso de que você está em contato com uma fonte de corrente elétrica contínua.
né? Então, você vai ficar ali grudado e você não vai conseguir... E se você for com a mão virada, você tu só vai tomar... Exatamente, você vai sofrer a descarga, mas como a tua mão não consegue virar aqui é o lado dorso do da mão, dorso né? da mão, Isso. exatamente, tu não vai ficar grudado. Mas vai tomar o choque. Mas vai igual. tomar o choque. Vai. Por via das dúvidas, não bote a mão nem de um lado nem do outro, né? Embora a gente às vezes até incentive a pessoa aqui na rádio a botar a mãozinha no fio, aí eles brincadeira. Com relação à pergunta dela do chuveiro, sim, né? O chuveiro, ele é perigoso, né? O chuveiro elétrico, ele é perigoso. Tanto que quando a gente tem a instalação do chuveiro, existem 3 fios. E um desses fios é justamente o aterramento. É um fio que vai ser conectado, então, pelo lado de fora, na Terra, né? Que no pouca planeta gente Terra, faz, né? Que pouca gente faz, né? E é perigoso. E quando dá descarga elétrica excessiva, esse fio vai ser usado para escoar essas cargas elétricas para a Terra. E vem na água, né? Às vezes, Exatamente. quando dá alguma coisa lá, vem na água, Exatamente. né? Atinge a pessoa na água. Pode tá acontecer. tomando banho. Pode acontecer. Vamos lá. Marco, bom dia. Há uns anos atrás, fui na casa de um parente. Ele retirou os eletrodomésticos da tomada. O raio acabou entrando e pegou fogo no cômodo da casa. Tá? O Márcio Vargas. Instala um DR. O que é DR, Márcio? E tu nunca mais vai levar um choque em nenhum aparelho em casa, dependendo da condição, mesmo pegando o cabo desencapado. Não sei o que é DR. Não arriscaria, por via das dúvidas, não arriscaria. Tá. Bom dia, eu levo choque quando bato o cotovelo. O que é esse choque? O que é esse choque? Né? Então, todo o corpo humano ele é percorrido pelo sistema nervoso, por nervos, né? Popularmente falando. E, como a gente falou, o cérebro coordena o nosso corpo através de atividades perfeito o corpo elétricas. humano, né? Perfeito. É uma máquina perfeita, né? Irretocável. Então, o que acontece? Quando você bate ali, você está batendo, na verdade, num nervinho, né? Então, você sente aquele pequeno choque, aquele pequeno desconforto, né? Você está batendo num fio desencapado do corpo humano, digamos assim. Márcio Vargas. Dispositivo residual. Interessante. Olha aqui, a mulher mandou uma foto, ó. Caramba. Eu não tô brincando. Professor, eu não sei como virar aqui, ó. Mas olha aqui, ó. Ela produz energia. Leva de exemplo aí na escola para as crianças. Pois é. Vamos ter que levar. Será que eu tenho toda essa energia para... E talvez essa Olha, seja uma nossa lâmpada ouvinte, pessoal cara. específica para funcionar dessa maneira, né? Sim. Porque vamos até pesquisar um pouquinho mais, Irene. Olha, Marco, é assim mesmo, olha só. Vai vender essa energia aí, Irene. Ou tem um botãozinho ali, Irene. Tem que nos falar. Tá estranho, né? É um brilho de lâmpada bem grande, né? Olha só que interessante, que interessante. Então tá. A eletricidade estática é essa que o nosso corpo produz. Isso, não só o nosso corpo, qualquer objeto. Qualquer objeto. Né? Dá pra gente fazer experiências em casa. Você pegar uma sacolinha de mercado, por exemplo, esfregar no cabelo, você vai ver que o cabelo vai ficar arrepiado, né? Então, qualquer objeto que atrite um com o outro, ele vai trocar cargas elétricas. Tá. E a dinâmica? É aquela onde você tem contato com uma fonte de corrente que pode te fornecer corrente de forma contínua. Por exemplo, uma tomada. Pergunta. Por que chamam? A gente chama de tomada de luz, que é o comum. Uhum. Agora eu te pergunto, por que se chama interruptor de energia, o nome correto? Na verdade, a tomada ela não é de luz, né? Porque você liga um ventilador e o ventilador, por exemplo, ele não te fornece luz, ele vai te fornecer movimento das pás, o que a gente chama na física de energia mecânica. Então é uma questão cultural mesmo de associar eletricidade com lâmpada e, consequentemente, com luz. Né? Mas o certo seria a tomada de energia, né? Tomada de energia. Porque quando a gente fala interruptor, a gente interrompe algo que está passando? Exatamente, a gente interrompe, então, esse fluxo de carga elétricas, né? E aí interrompe e transfere para algum lugar. Exatamente, isso aí. Né? Então para de circular corrente elétrica nesse circuito e a lâmpada para de funcionar. Olha aqui, ó, o DR, o dispositivo residual. Nós temos ouvintes aí impressionantes, né? Ele pega a diferença entre as fases de rede e desarma. Sensibilidade de corrente residual em 30 mA. 30 miliamperes. Uhum. É baixíssimo. Olha, os ouvintes aí, cara. Que legal, o pessoal tá bem informado. Eu sempre uso a expressão quem tem ouvintes tem tudo. Uma produz energia, outra dá dicas, outra toma choque, né? Outra mexe no cotovelo, dá choque. Isso aí. Uma até colocou aqui, a Jaque, né? Que o pai testou com voltímetro.
Ou coisa. seja, o assunto não é tão incomum como Não é imaginávamos, tão- né? Agora, é que a física está em Em todo lugar. todo lugar. Em todo lugar. É difícil dissociar a física, né, na nossa E atividade por que cotidiana. que a física... Agora vem uma... Não é uma crítica geral. Por que que a gente não gosta de estudar química, física, essas coisas que estão no nosso cotidiano e parece que é tão complicado? Falando em prova de física, tu tá indo pra forca, tu tá indo pro brete. Entendeu? O que acontece? A física ela tem um lado conceitual que ele é muito bonito, né? Que é esse lado do fenômeno, do choque na maçaneta do carro, que é uma coisa instigante que está no nosso meio. Mas, em regra, tudo está ligado à física, isso. né? E tudo, exatamente, tudo está ligado à física. O que acontece? Quando você começa a mergulhar um pouco mais dentro da complexidade da física, e geralmente quando tu começa a matematizar demais a física, o aluno começa a perder um pouco do interesse. Aí pira o cabeção. Exatamente. Então, essa questão conceitual, ela pode até parecer assim bonitinha, a gente falando aqui, discutindo e tudo mais, mas quando tu vai entrar na física mais profunda, a gente acaba tendo uma dificuldade maior, porque realmente é um pouco mais complexo. Então, agora, por exemplo, a gente falou de eletricidade, mas daí a gente poderia expandir um pouquinho. Mas como é que a gente vai calcular essa quantidade de carga elétrica? Né? Como que a gente calcula a quantidade de 110, 220. né? O que significa 110, 220? Então, quando você vai aprofundando, vai aumentando um pouquinho a complexidade. E, consequentemente, também vai tirando um pouco desse brilho mais conceitual, mais fenomenológico que a gente costuma dizer. E aí os alunos acabam perdendo um pouco o interesse. Então, o ideal é que a gente consiga sempre casar essas duas coisas. Essa parte mais prática, né? Mais bonita, que a gente consegue fazer lá com a sacolinha do supermercado, esfregando no cabelo, com a parte matemática também, que é a parte mais complexa, que é necessário também para algum aluno que, porventura, vai fazer um vestibular, ou vai ir para uma engenharia elétrica, ou vai ir para uma área afim, digamos assim. Outra coisa, 10h32, 19 graus, professor Emanuel César Pimentel. Mora aqui em Veranópolis, professor? Moro aqui em Veranópolis. Professor aqui da VAEC, Tá. isso mesmo. Quando eu era criança, eu ouvia falar na construção de Itaipu. Sim. Foi inaugurada, acho que na década de 80, por aí, né? Que é a maior usina do mundo. Isso. Para produzir luz, né? Produzir energia elétrica. Isso. Eu me perguntava, será que queimam a água? Tá, mas olha só, eu não tinha noção nenhuma de nada, Sim. né? Era polêmica, 7 quedas de Iguaçu, vão tirar aquilo lá, papapá. Aí eu disse, como é que você pega água para produzir Vai luz? produzir energia. É uma dúvida... Eu era criança, eu pensava nisso. Mas é uma dúvida relativamente comum e não é uma dúvida que eu diria boba, muito pelo aí, contrário. Depois eu fui compreender que é um desvio de água que toca o motor e que produz energia. Exatamente. É o inverso de um motor elétrico, né? O motor elétrico você fornece energia elétrica e ele vai transformar essa energia elétrica em movimento. No caso de uma usina é o contrário, né? Você vai usar a água para gerar movimento e a partir do movimento produzir energia elétrica. Movimento. O movimento produz. Isso aí, o movimento das águas. Então, olha aqui. Olha aqui, o Márcio, né? Ó. Professor preferido do meu piá, Eduardo Vargas, segundo ano. Conheço. Um abraço pro Eduardo. Como é que tá o Eduardo no colégio aí? É um bom aluno, bom aluno? Sim, bom aluno. Ganhou um ponto aí, né? Mas vai ter que conquistar na prova. Agora ele vai ter que mostrar na prova. Vamos lá. Professor Emanuel César Pimentel, algum comentário aí, Dani? Eu só queria falar que muito didático, né? A gente Bem percebe os alunos aí da VAEC estão com um professor que dá para entender muito bem as explicações aí. Obrigado, fico feliz aí pelo de física, elogio. eu que sempre tive dificuldade de entender, fiquei aqui compenetrada, né? A gente agradece, Marco. Acho que foi um bate-papo. Se encontrar um fio na rua, mesmo de telefone, eu passo longe. Muito bem. E Eu faz certo. tenho medo, porque tem um monte de fio solto na E rua. faz aí. certo. Mas eu corro longe. Prevenção nunca é demais. É de né? telefone. Não confia. Não confia. Vá que. Exatamente. Vá que. É um fio de telefone, mas se ele tiver em contato com um fio que a gente chama de linha viva, né? Então, melhor não arriscar. Outro dia, um casal de quero-quero aqui ou não, quero-quero aqui não, foi quero-quero, não. João de Barro. Aqui no bairro Renovação, fez a casinha e pegou o fio e molhou o fio, enfim, mexeram com o fio, faltou energia elétrica em parte da cidade aí. Olha só, quem diria um João de Barro? O João de Barro construiu a sua casinha ali e tal. Quer dizer,
Aí esse João de Barro vai lá, trabalha com os fios, não sei. Como é que passarinho não morre nos fios, né? Vão lá, mexem nos fios, e aí um fio de telefone energizado, alguma coisa assim, você vai lá e mexe e toma um choque. Melhor não arriscar, né? Mas eu não passo longe Tá desses certo, fios tá aí. certo. Tá, então explica, por que, que o passarinho se agarra no fio? Por que, que o passarinho se agarra no fio e não morre? Com o pezinho no fio, eu digo, mas como é que eles conseguem? E não Se morre. eu for lá, passar 10 metros longe, caio duro. Pois é. Então, o que que acontece? Você tem que ter, digamos assim, o que a gente chama na física de diferença de potencial. Quando a gente compra uma pilha, tá? Claro que no fio é um pouquinho diferente, mas a gente pode usar isso para explicar. Quando a gente compra uma pilha, tem sempre lá o positivo e o negativo, certo? Da pilha. E você tem o jeito certo de colocar a pilha lá, sei lá, no seu controle remoto, né? Positivo e negativo. Então, geralmente, você tem um fluxo de cargas que sai de um polo e vai para o outro, né? Positivo e negativo. Então, tu tem que ter essa diferença. Tu tem que ter um potencial positivo e um potencial negativo. O passarinho, como ele coloca os pés muito próximos um do outro, não gera essa diferença de potencial no fio suficiente para que a corrente percorra o corpo dele. E ele também não está conectado com a terra para servir de condutor, digamos assim, da corrente elétrica. Por isso, ele não leva descarga. Nós, se tivermos em contato com a terra e nos aproximarmos do fio, a gente vai servir como condutor. E a gente pode levar, então, essa descarga, corrente escoar do fio que está num potencial para o planeta Terra, ou vice-versa. Né? E aí a gente ter a descarga elétrica. Como o passarinho não está em contato com a Terra e como as patinhas dele estão muito próximas do fio, não há potencial suficiente para fazer com que a corrente circule pelo corpo dele. Viu, Dani? A gente aprende aqui na rádio. Professor Emanuel César Pimentel, obrigado à direção da escola que permitiu aí que você viesse aqui conversar conosco. Você vê muita interatividade, muitas dúvidas, muito legal essa conversa que surgiu a partir daqueles dias mais frios aqui na rádio, que o pessoal estava... Né? Elétrico, literalmente. O pessoal estava elétrico, literalmente elétrico. Obrigado, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço, então, à rádio e aos ouvintes aí pela oportunidade de falar um pouquinho da física. A física. Tem a ver a física. Olha, agora já vou conversando. Tem a ver a física com raio? Tudo a ver, sim. Então, um dia desse nós vamos falar de raios. Show de bola. Tá, nós vamos falar de raios. Vamos sim. Será um prazer. Porque o pessoal, quando tem um raio, fique perto disso, fuja para aquilo, vá para aquilo. Tem muito mito, né? E muita coisa que é verdade e muita coisa que não é. Então a gente pode desmistificar um pouco. Aproveitar uma ocasião aí, vamos falar de raio, porque outro dia em Santa Maria teve uma incidência grandiosa de raio. O Brasil é o país do planeta onde mais tem incidências de raio por ano. E ele cai no mesmo lugar? Pode, por incrível que pareça. Difícil, mas pode. O raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Assunto para a próxima conversa aí, professor. Combinado, então. Valeu, 10h38.